Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E como novidade, hoje já começo de chapéu. Por quê? Porque você acabou de sair do Natal, está feliz da vida, já está de férias e talvez a sua cabeça esteja em outro lugar nesse momento. Então, por isso que eu já estou aqui para você poder realmente prestar atenção em mim. Eu sou, para você que já me conhece, deixa eu fazer minha apresentação, para quem não me conhece, eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do ensino médio, arquiteta e urbanista, coordenadora pedagógica e também terapeuta comportamental. E nós estamos aqui hoje, eu e você, para conversar sobre algo muito especial que eu trouxe nessa série que nós estamos fazendo, do Cuidando de Quem Cuida. Professora, conviver é viver com alegria. E como está a sua alegria? Como você está depois que passou aí as comemorações de Natal? Agora, conviver é viver com alegria, porque normalmente no Natal nós reunimos a família, não é mesmo? E nem sempre todas as reuniões de família, elas acontecem da melhor forma que esperamos, mas vamos considerar que na sua família aconteceu e é assim que eu desejo, é assim que eu espero, porque nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, porque o meu objetivo aqui é te ensinar, professora, durante todo esse tempo que nós estamos passando, a ser professoras mais valorizadas pelos seus alunos, a se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Então vamos lá, porque hoje o tema é bem esse mesmo. Professora, conviver é viver com alegria. E, lógico, eu realmente desejo que você tenha passado excelente comemorações aí agora no Natal, né, que passamos esse final de semana, e por isso que nós estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho. Por quê? Porque, de acordo com aquilo que nós temos estudado durante esse final de ano, né, desse semestre aqui, através daquela pesquisa feita pela ONG Provir, aonde diz das habilidades e competências que uma professora do século XXI precisa desenvolver. Então, uma das coisas que nós precisamos desenvolver é essa tal dessa convivência. E existe uma diferença muito grande entre conviver e viver ali rodeado de pessoas. Nossa profissão é uma profissão que mais vive com as pessoas, porque nós vivemos com os nossos colegas de trabalho, com as nossas outras professoras que estão ali no nosso ambiente de trabalho. Nós vivemos, vou chamar de viver, tá? Nós vivemos ali também, né, comentando e conversando com os pais, a hora que os pais chegam ou vão buscar os seus filhos. Também nós convivemos, melhor, nós vivemos com os nossos alunos diariamente, né? Nós chegamos em sala de aula, lá estão os nossos alunos, todos os dias, também com toda a parte da nossa escola, que são as partes administrativas, como coordenação, direção, secretaria, o pessoal que trabalha ali na parte de manutenção, limpeza da escola, ou seja, nós estamos vivendo constantemente com pessoas. E eu tenho uma experiência pessoal muito interessante que daqui a pouco eu vou te contar. Mas uma das habilidades e competências que nós professoras precisamos ter é essa questão de conviver. E aí é que nós vamos observar qual é a diferença, porque o conviver, ele tem sim essa palavra dentro dele, o viver, né? Tem o viver. Mas existe uma diferença agora muito bacana quando a gente coloca o com na frente. Até vou pôr ele um pouco maior, tá? Mas o com viver. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é esse com aqui. Esse com, ele faz toda a diferença, principalmente no nosso viver. Eu vivo diariamente, você vive diariamente. E nós vivemos e vamos ali, né? Eu ia falar, né? E vamos esbarrando nas pessoas. Não, nós vivemos e estamos em contato, melhor assim, em contato com as pessoas. Agora, quando eu coloco um com na frente, as coisas mudam. Por quê? Esse com que vem da palavra viver, ele tem uma questão muito interessante, que esse com aqui, ele tem a ver com
Aqui, ó. Respeitar a individualidade. Conviver é respeitar a individualidade do seu aluno, a individualidade dos pais desses seus alunos, a individualidade das pessoas que trabalham com você, a individualidade dos seus colegas de trabalho, a individualidade de quem quer que seja. Então, quando nós estamos dentro de sala de aula como professoras, ai, Rafa, estou de férias, vou falar de sala de aula, daqui 20 dias você voltou para dentro dela. Daqui exatamente 20 dias nós estamos dentro de sala de aula aproximadamente. E nós precisamos, então, acho que dá em torno de 20 a 20 dias mesmo, de 20 a 25 dias. Então, dá para ser forte emocionalmente em 25 dias? Dá para ser forte emocionalmente em 25 dias. Dá para voltar dentro de sala de aula de uma forma diferente do qual foi a minha análise nesse ano de 2022? Dá para voltar para a sala de aula de uma forma diferente, sim. Basta você estar aberta para isso e ter recursos para isso também. Porque não adianta você só achar que pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá, pega uma coisa aqui na internet, mais uma lá, outra aqui, faz aquele balaio de gato e aí eu vou me tornar uma pessoa nova e melhorada para 2023 e todos os meus problemas estarão resolvidos? Não. Para você poder ter essa segurança e esse aprendizado, que é um aprendizado contínuo e também uma mudança segura daquilo que você está fazendo, primeira coisa, claramente você precisa de um método. Você precisa de um método para poder vivenciar essa sua mudança de uma forma segura, uma forma pautada e uma forma estruturada. E eu quero também comentar um pouco sobre isso com você, porque um dos valores mais importantes e mais louváveis que nós, seres humanos, podemos ter é o respeito. O respeito é aquilo que nós, como seres humanos, nós temos como mais louvável, é respeitar o outro. E quando nós estamos, então, dentro da escola, né, quando nós vamos aprendendo a essa questão de respeitar o outro, e nós vamos ensinando também os nossos alunos sobre esses valores, quando eu vou falar de respeito, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso aceitar as diversidades e saber conviver de uma forma harmoniosa. É quando eu respeito o outro, eu respeito a história do outro, eu respeito a vivência do outro. Eu posso muitas vezes não concordar ou não tomar a vida ou a história ou as experiências do outro para mim. Eu posso optar, isso eu quero para mim ou isso eu não quero para mim. Mas o respeito, ele está acima de tudo. Por quê? Porque o respeito é o que faz com que nós saibamos conviver em uma sociedade onde cada indivíduo é único. Cada indivíduo é único. Eu preciso te respeitar, professora, assim como você também precisa me respeitar. E aí, a nossa profissão, ela é magnífica. Por quê? É a profissão onde nós mais temos que aprender a respeitar o outro. Porque nós convivemos com 10, 15, 20, 30, muitas pessoas ao mesmo tempo e todos os dias. E não é igual, por exemplo, você fala assim, mas os vendedores de shopping também convivem com muitas pessoas no mesmo dia, né? E talvez ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Mas aqui existe uma vírgula muito importante. Você convive com as mesmas muitas pessoas todos os dias. Você convive com as mesmas muitas pessoas diariamente. São sempre as mesmas, sempre os mesmos alunos, sempre os mesmos colegas de trabalho, a maioria, sendo sempre os mesmos coordenadores de direção, pessoal da equipe administrativa. Essa é a grande diferença que nós temos. Além de conviver com muitas pessoas, ao mesmo tempo, nós convivemos com essas muitas pessoas todos os dias. E conviver, ela causa, a convivência traz algo muito interessante, ela traz atritos. E esses atritos precisam ter sabedoria para serem resolvidos também.
Então, a escola é o primeiro lugar aonde nós vamos aprender a conviver com o diferente. Sim, porque dentro de casa, vamos pegar os nossos alunos de infantil. Dentro de casa, eles estão habituados com papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, no máximo. Quando ele vai para a escola, é o primeiro ambiente, o primeiro local que ele vai aprender a conviver com o diferente. Por quê? Porque dentro da sua casa, dentro dos seus hábitos, você tem um jeito de fazer. Dentro da casa do outro e o hábito do outro, ele tem outro jeito de fazer. Aí vem o seu filho e vai conviver com esse outro amiguinho aqui. Hábitos diferentes, costumes diferentes, tudo diferente desse aqui. Então, eu preciso aprender a conviver, porque se aqui eu gosto mais de alguma coisa, aqui eu não gosto mais de alguma coisa, quem é que disse que o meu é a pura verdade e quem é que disse que o outro está errado? São modelos de vivências diferentes. E quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, é na escola aonde começam esses primeiros conflitos. E falar em escola, eu trouxe hoje para vocês aqui essa escola. Não sei quantos de vocês conhecem, mas essa escola fica localizada em Chengdu, e o nome, na China, tá? E o nome dessa escola, ela é a escola de Xixi, tá? E fica na China e é lá na província de Chengdu. Ela foi construída em 143 a.C. Olha só, antes de Cristo. Então, essa escola tem tranquilamente mais de 2022 anos. Ela tem 2023, 2000... mais de 2022 anos, vou ficar fazendo conta agora não aqui. Mas ela foi construída em 143 a.C. e ela já passou por alguns intempéries aqui, ela já passou por ruínas, inclusive, porque teve uma vez que aconteceu um incêndio e ela foi praticamente quase... as suas estruturas mais frágeis foram todas danificadas através desse incêndio. Aí ela foi reconstruída no ano de 199 depois de Cristo. E no século 17, essa escola de novo foi destruída por uma rebelião. Aconteceu uma rebelião na China e a escola foi de novo abalada com isso. E depois ela foi construída novamente no mesmo lugar. Hoje, estudar nessa escola, que é uma escola pública e ela tem o ensino secundário, é uma honra para os chineses. Estudar lá é motivo de orgulho. Por quê? Porque é uma escola feita antes de Cristo, tem mais de 2000 anos essa escola e ela já passou por situações adversas, mesmo assim está em pé, aonde aqui as pessoas aprendem, é o primeiro local aonde essas pessoas aprendem a respeitar umas às outras, porque é onde nós começamos a conviver com o que é diferente. E aí, o que é a convivência, então? A convivência é ter intimidade, é viver com o outro e também relacionar-se de forma amigável. Vamos trabalhar hoje de uma forma bem interessante, porque eu estou falando que a convivência é você trabalhar com os diferentes, mas daqui a pouco você vai ver que eu vou trazer uma outra questão aqui, que a convivência não é só trabalhar com o diferente. Com o diferente, eu vou aprendendo a essa questão do respeito, aonde é extremamente importante dentro de uma sociedade. Daqui a pouco você vai ver como conviver com os semelhantes, ou como conviver com os semelhantes, que talvez esse possa ser o seu desafio. O desafio, muitas vezes, que você carrega ou traz aí, né, dentro do ambiente familiar também. Então, quantas pessoas, professora, você convive? Você já prestou atenção nessa questão? Quantas pessoas você convive? Hoje, eu convivo com muito mais pessoas do que eu convivia há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, eu optei, de fato, a não levar mais as duas profissões ao mesmo tempo, sendo professora e arquiteta. Eu precisei fazer uma escolha.
porque uma das duas eu precisaria, de certa forma, abrir mão para poder me dedicar integralmente à outra. E aí eu optei, então, depois de 17 anos trabalhando com arquitetura, a me dedicar integralmente na área educacional. Aqui na arquitetura, eu convivia com pessoas. Aqui na educação, eu convivo com muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Então, foi uma mudança muito grande para mim ao conviver com essas pessoas. E sabe o que foi talvez mais desafiante para mim? Foi conviver com as mesmas pessoas. Além de serem muitas, eram sempre as mesmas. Porque na arquitetura, você convive com uma família, você convive ali com a sua equipe de obras, e a equipe de obras não é uma enormidade também, é o pedreiro, é o mestre de obras, é o eletricista, é o encanador, é o pintor, ok, são no máximo umas 20 pessoas ali. E aí você tem o cliente, aonde você fica com ele por um período de tempo. Depois muda o cliente, aí é outro cliente, é outra coisa, é outro. Ok, agora na escola são muitas pessoas, muito mais pessoas e sempre as mesmas pessoas. Elas não mudam. E na posição de coordenação é muito mais interessante porque os alunos, eles só mudam de série. Eles saem do primeiro ano, vão para o segundo, do segundo vão para o terceiro, do terceiro vão para o quarto, do quarto vão para o quinto, e você está ali, vendo esse aluno se desenvolver e vendo esse aluno crescer. Mas ele continua sendo o mesmo aluno. Então, essa convivência realmente foi algo que eu tive que aprender a trabalhar. E é mais interessante porque nós estamos num mundo, não sei quantos de vocês viram essa matéria, mas esse aqui foi o bebê 8 milhões. No dia 15 de novembro, nós batemos a marca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. 8 bilhões, esse aqui eu anotei o nominho dele aqui, nasceu na República Dominicana, é o Darmin. Ele nasceu na República Dominicana e a ONU fez questão de registrar esse bebê porque é um momento histórico onde nós estamos completando, no dia 15 de novembro, a marca de 8 bilhões de habitantes no planeta. E isso é uma marca muito interessante. Por quê? Porque nós temos aqui essa convivência que começa, então, na escola. E, afinal, a única coisa que eu tenho do outro é a minha carcaça externa. Essa é a diferença. Porque dentro, nossos funcionamentos, nossos órgãos e tudo mais, eles são iguais. E aí, o que não é conviver? Sabe o que não é conviver? É quando nós incitamos ou quando nós provocamos uma intolerância e uma discriminação com o próximo, com o outro. Isso não é conviver. Conviver não é discriminar e nem ser intolerante, porque a discriminação e a intolerância, ela está intrinsecamente ligada com o preconceito. E no preconceito, aí sim, eu começo a acreditar que a minha visão, de forma cega, ela é a correta. Quem falou que a sua visão é a correta? Quem falou que aquilo que você tem como história é a única versão dos fatos? Lembra que eu gosto bastante, né, de mostrar isso aqui para vocês? O que você está vendo? Você está vendo isso? É a sua verdade. A minha verdade não é essa. A minha verdade é essa. Então, quando nós olhamos cegamente só para aquilo que nós queremos ver, porque aquilo é a única coisa que nos traz algum tipo de benefício, muitas e muitas vezes nós vamos desenvolvendo o famoso pré-conceito. O que é pré-conceito? É um conceito pré-estabelecido. E aí eu perco a oportunidade de ver o outro, eu perco a oportunidade de entender a história do outro, eu perco a oportunidade da empatia também.
Então, é no ambiente escolar que nós vamos olhando muito para isso. E aí eu tenho que ensinar o meu aluno a também não menosprezar, não diminuir, não ridicularizar, não excluir e não agir para com o outro de uma maneira tóxica. Porque é isso que nós vemos. Gente, 8 bilhões de habitantes no planeta, nós temos que aprender, com certeza, a conviver, a respeitar a individualidade de cada um. Nós temos que aprender isso, principalmente dentro do nosso ambiente. Madre Teresa de Calcutá, ela disse o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E aí, quando a gente olha para tudo isso, qual é o benefício, então, de aprender a conviver? A partir da nossa convivência é que a nossa história é construída. Eu só construo uma história de verdade quando eu vou conviver com o outro. Por quê? Sabe por quê, professora? Porque a sua história, ela fica marcada na vida da outra pessoa. Se você não marcar a vida da outra pessoa de forma saudável e de forma benéfica, você é esquecido. Você é esquecido. Ah, mas se você marcar as pessoas de forma não saudável, essas pessoas logo querem se afastar de você. Agora, se você marca a vida dessas pessoas de uma forma saudável, a sua história fica fazendo eco na vida dela. E como eu sei, professora, que esse é o seu sonho e esse é o seu objetivo também, ser valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e, acima de tudo, sendo fortes emocionalmente. E é possível fazer isso em 25 dias? É possível fazer isso, aprender a fazer isso em 25 dias e aplicar isso diariamente, porque nenhuma mudança ela acontece de uma hora para outra. Toda mudança ela é processual, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. E é assim que a nossa história ela é definida, essa é a nossa porta de entrada. Quando você começa a se perguntar o que eu posso aprender hoje, aonde eu posso melhorar, como é que eu posso olhar e compreender o outro e como o outro, a vivência do outro também me ajuda. Essas perguntas, elas são extremamente importantes, mas elas só são a porta de entrada para você, então, começar um processo para que 2023 seja um ano bem diferente na sua vida e um ano onde conviver seja realmente viver com alegria, porque a alegria é um dos nossos sentimentos básicos. A alegria é um dos nossos sentimentos que estão dentro de nós e que não existe como a gente descartá-lo. Mas nós precisamos cada vez mais aprender a intensificar a alegria. E nessa intensificação da alegria, uma das coisas que nós temos que fazer é aprender a conviver. É conviver, é com o outro. Eu tenho que conviver. E conviver é respeitar a individualidade. E isso tem muito a ver com o Ubuntu. Lembra que semana passada aí, antes do Natal, nós falamos do Ubuntu? Se você não viu, vê aí, tá lá nas lives da semana passada. A filosofia do Ubuntu, isso tem muito a ver. Por quê? Porque é através do outro que eu consigo me perceber. É através do outro que eu sou quem eu sou. E eu usei isso essa semana. Essa semana eu estava refletindo bastante sobre isso. Eu falei, nossa, isso é muito verdade nas nossas vidas. Porque é através de você, professora, que eu sou quem eu sou. Sim, como assim? Presta atenção, olha só. Você é professora porque tem aluno. Eu estou aqui ensinando você, professora, porque você está aí do outro lado. Então, eu só sou quem sou porque somos todos um. E eu só sou quem eu sou, eu me reconheço porque eu te conheço também. Eu te reconheço.
Isso eu percebo os outros e ao perceber os outros, eu sou quem sou. Isso é muito importante. Então, se a gente for olhar, né, que a convivência no ambiente escolar, ela pode transformar vidas, ela pode transformar vidas. E isso tem muito a ver conosco, porque eu sou o resultado. Por que eu me afastei do ambiente escolar? Porque eu fui resultado de insultos e bullying, agressões físicas, inclusive, porque eu era filha do diretor da escola. E quantas vezes eu queria ficar longe da escola? Quantas e quantas vezes eu chegava em casa, isso independente da minha faixa etária. Isso aconteceu quando eu estava no Fundamental 1, que eu me lembro exatamente, eu chegando em casa, sentando na mesa ali para almoçar com os meus pais, e eu chorava, eu falava, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais ir para a escola, me tira daquela escola. No Fundamental 2, eu me lembro também que aconteceu a mesma coisa. No ensino médio, também aconteceu a mesma coisa. No ensino médio, inclusive, aconteceu até uma agressão física. Então, o ambiente escolar, para mim, era um ambiente que eu queria estar longe dele, estar bem longe dele. Tanto que eu estudei muito e passei em terceiro lugar na faculdade de arquitetura. Do terceiro ano, já fui para a faculdade. Mas tá na veia, né? Tá na veia essa ideia de querer passar para o outro aquilo que transborda dentro de mim. E se transborda dentro de mim essa valorização da professora, porque uma professora me marcou, uma professora foi muito especial na minha vida, teve outras também, mas uma foi muito especial, que é a minha professora Norma, e vocês podem buscar aí que tem um vídeo que fala sobre ela também. Então, eu fui descobrindo a importância da convivência dentro desse ambiente. E hoje estou dentro da escola, dando aulas de História da Arte, de Geometria Descritiva, como coordenadora pedagógica também. E aí, não mais agora construindo casas, mas sim construindo vidas de professoras que podem transformar vida de alunos e esses alunos aprendendo a viver com respeito à individualidade de todos. Eu respeito o outro. Isso é muito importante. E olha só o que a professora Ellen, ela disse quando ela já se deu essa oportunidade de conviver conosco. Ela vai dizer o seguinte, dentro dos nossos treinamentos, ela diz assim: eu fico muito feliz quando escuto pessoas que dizem o seguinte, olha só, anos de professora, hoje eu sou uma professora diferente. Eu aprendi, anos de profissão, não de professora, anos de profissão. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu aprendi a respeitar a diferença daqueles que trabalham junto comigo. E agora eu busco oferecer o meu melhor em tudo que eu faço, tanto no trabalho, também como mãe, como esposa, na minha família, com os meus amigos e como mulher também. Então, quando nós observamos que a convivência, ela precisa ser implantada, ela não está só ali, dentro do ambiente escolar. Ela vai refletindo por todos os outros campos que nos permeiam, porque você é única, eu também sou, mas nós somos inteiras e convivemos com outras pessoas. Então, é muito importante quando nós vamos nos relacionando com os outros e vamos aprendendo a crescer e a crescer. E aí eu trouxe aqui para nós pararmos um pouquinho para pensar, e eu vou ler alguns trechos, tá bom? Acompanha aí, porque quando nós vamos aprendendo aquilo que nos faz realmente respeitar as pessoas, o que nos faz conviver com o outro e o porquê que muitas vezes nós emperramos em algumas coisas como o julgamento, ou então nós queremos colocar a nossa verdade acima do outro, existe alguma coisa chamada medo, ou então mágoa, ou então
alguns sentimentos que não nos fazem ir para frente. E alguma coisa que me chama muito a atenção é o discurso do Nelson Mandela, quando ele tomou posse na presidência da República em 1994, e ele vai dizer o seguinte: o nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso ou fabuloso? E aí, professora, quem é você para ser tudo isso? Na realidade, quem é você para não ser tudo isso? Você é filho do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas a permissão de fazer o mesmo. E conforme nós vamos nos libertando do nosso medo, porque o medo é uma das coisas que nos impedem de respeitar a individualidade das pessoas. Por quê, professora? Sabe por quê? Porque nós achamos que sempre a nossa verdade é a certa, porque nós estamos conformados com a nossa verdade. E aí, conhecer um pouquinho da verdade do outro me tira da zona de conforto, conhecer um pouquinho aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, me coloca em xeque muitas vezes. E aí eu começo, ao invés de respeitar, a julgar o outro. Você já perguntou, professora, como é caro pagar muitas vezes o preço da não convivência? Porque aquilo que pode estar ruim, você pode levar para o nível bom. Se aquilo está bom, você pode levar para um nível muito bom. Se aquilo está muito bom, você pode levar para um nível ótimo. E se aquilo está ótimo, você pode levar para um nível sensacional. E se aquilo está sensacional, você pode levar para o nível do magnífico. Como nós fazemos isso? Quando nós fazemos isso, quando nós vencermos o medo. Porque o medo é uma das coisas que faz com que nós nos fechemos para esse respeito. E para a gente entender por quê? Porque eu falei que, ok, conviver com os diferentes, eu vou ter que respeitar. Mas e quando eu convivo com os iguais? E quando eu convivo com os iguais, o que eu faço? Eu trouxe para nós agora aqui, vou contar uma história para a gente já finalizando aqui e fazendo essa analogia da familhinha do porco-espinho, porque você, professor, eu sei que você gosta disso também. Eu vou contar uma história e gostaria que você repensasse sobre isso. Não sei como foi aí as suas festas de Natal e como vão ser as suas festividades de Ano Novo, mas eu só sei que daqui a praticamente 25 dias você volta para o ambiente escolar. E aí, dentro desse ambiente escolar, você vai conviver de novo. Na sua família, você já está convivendo. E como que é essa convivência com aqueles que são próximos a nós, com os nossos semelhantes? Então, presta atenção nessa história que eu vou te contar. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, eles decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, eles precisavam fazer uma escolha. Ou desapareciam da face da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pessoas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima pode causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim
eles sobreviveram. A convivência, ela nos traz atritos. E nós temos que ter essa clareza. Porque se eu não tiver essa clareza que a convivência traz atrito, eu não vou viver com alegria. Eu vou viver sempre emburrada. Eu vou viver sempre magoada. Eu vou viver sempre reclamando. Eu vou viver sempre murmurando. A convivência, o respeito com o outro, ela traz atrito, sim. E sabe uma coisa muito legal, professora? É que o atrito é a única forma que nós temos de nos lapidarmos. Uma pedra preciosa, por que ela fica preciosa de fato? Valendo milhões, porque ela é lapidada. Ela é tirado dela as arestas, ela é trabalhada. E o atrito é algo que dói. É algo que dói, é algo que está ali, mexendo constantemente para deixar você lapidado. Então, quando nós estamos com os nossos mais próximos, porque quanto mais próximo é a convivência, maior são os atritos. E eu só vou aprender a viver com alegria quando eu tiver consciência disso, porque senão eu vou ser aquela pessoa que fica reclamando do outro, sem olhar para os benefícios da convivência, porque é a convivência que me faz crescer e é a convivência que me faz lapidar também. Na quarta-feira, agora dia 28, nós vamos continuar falando de algo muito importante sobre a convivência. Mas eu queria deixar, então, essa mensagem para você hoje, professora, e já pedindo para que você, olha só, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que fazem diferença na sua vida. Sim, fazem diferença, você quer cada vez mais conviver com essas pessoas para respeitar a individualidade de cada um, assim como você também merece ser respeitada na sua individualidade. Por isso que eu ensino professoras cada vez mais a entender que é possível ter força emocional. Ter força emocional a partir de um método, através de uma conduta. Então, olha aqui nas nossas redes sociais também, olha só, vai aparecer agora aí, ó, Face, Insta e podcast. Se inscreve, nos segue, porque sempre tem lá um post relembrando você do quanto é importante essa nossa convivência, não só com os nossos mais próximos, mas também com a nossa classe de professoras, pois assim a gente vai auxiliando uma a outra também. Porque, professora, fala a verdade, 25 segundos é tudo o que você precisa.